No programa de hoje, as homenagens ao beato Padre Donizete de Tambaú. Testemunhos emocionantes e milagres que desafiam a ciência. O legado deixado pelo sacerdote considerado pelos peregrinos como Padre Pio brasileiro. A casa do padre preserva os objetos de milagres e os móveis usados pelo beato. O túmulo onde brota água considerada milagrosa. E a Marcha da Fé, caminhada penitencial em homenagem ao beato de Tambaú. O repórter Canção Nova está no ar. Padre Donizete de Tambaú, um homem de fé, dedicou sua vida a Deus e ao serviço ao povo. Faleceu aos 63 anos e foi beatificado pelo Vaticano em 2019. Mesmo durante a vida, existem testemunhos de milagres e sua fama de santidade se espalhou por todo o Brasil. 16 de junho de 1961, 11h15 da manhã, Donizete Tavares de Lima, padre diocesano, entregava sua alma a Deus. Um servo de Deus que ele mandou na terra para ajudar as pessoas. É o nosso apoio espiritual. O homem da fé. Para mim, ele é santo desde o primeiro momento que ele fez os primeiros milagres. Padre Donizete, para mim, ele já é santo. Você quer saber quem é o Padre Donizete? Vá nos pobres. É lá que o Padre Donizete está. Difusora, a rádio da família. Estamos apresentando Tarde Sertaneja, com Maria da Graça. Oi, gente querida, é o nosso Tarde Sertaneja, feito sempre com muito carinho, com muito amor, aqui na Rádio da Família, de Casa Branca. Olha, gente, tem um recado aqui muito importante para falar para vocês. Todos conhecem o Padre Donizete de Tambaú e também os milagres que acontecem, né? E tem uma sala dos milagres com vários objetos de pessoas que receberam o milagre e deixaram lá em agradecimento. E tem um par de sapatinhos com uma cartinha agradecendo o milagre recebido em nome do Padre Donizete. Então, o nome da mãe da criança, que é Margarete, né? E ela é de Casa Branca. Padre Donizete era devoto de Nossa Senhora. O reconhecimento da beatificação veio por meio de uma graça alcançada por um menino de 4 meses. Maria da Graça anunciou no rádio e a igreja encontrou o milagre. Um menino, filho de uma operadora de caixa. Aquela noite eu estava bem angustiada porque eu ia começar o tratamento do Bruno. Eu já tinha marcado ortopedista e eu ia começar a iniciar o tratamento, colocar gesso, colocar botinha, fazer todo o tratamento. E pelo SUS ainda, a gente sabe o quanto é difícil, há 18 anos atrás ainda mais. E aí eu sabia de tudo que eu tinha que passar e eu resolvi então implorar para o Padre Donizete, na verdade, a intercessão dele junto à Nossa Senhora, para ela que ela pedisse a Jesus. Eu ainda falei assim, eu sempre falo essa passagem, tal como nas bodas de Canaã, porque ela pediu para transformar água em vinho. E eu pedi para transformar aquela água da minha vida no vinho. E aí eu pus ele para dormir, né? Eu tinha posto ele para dormir, fiz esse pedido. Quando amanheceu o dia, eu troquei a roupinha dele e coloquei ele em pezinho numa mesa que eu tinha e ele pisou certinho. Aí ela foi no ortopedista. Ele falou assim, mas seu filho não tem nada. Você crê em Deus? Creio. Então foi um milagre. Aí ela levou, colocou só o nome dela, né? Dentro do sapatinho e levou para Tambaú. Aí deu uma chuva muito forte, molhou muita coisa e no tirar encontraram aquele sapatinho escrito o nome da mãe e Casa Branca. As perninhas ainda continuaram arqueadas, mas não atrapalhou em nada mais. No pezinho ele ficava molinho, pisava normalmente. Foi desentortando sozinho também. Quando tinha uns 2 aninhos, as perninhas dele estavam retas, sem nenhum tratamento. Ele nunca chegou a colocar nem o gesso. Não tenho dificuldade para nada. Jogo futebol, ando de skate, de bicicleta, sou escoteiro, fiz karatê, muita coisa. Não atrapalha em nada. O feito extraordinário tornou o Padre Donizete o beato de Tambaú em 2019. A igreja ora o coloca sobre o candelabro como modelo para todos sacerdotes e leigos.
O impossível se torna possível. É pedir que a água da sua vida suja se transforme em vinho. É só pedir que ela pede para Nosso Senhor Jesus Cristo, pede para o Beato Donizete, que ele pede para ela pede para Jesus e a água transforma em vinho. E falar que a fé move montanhas, né, e que pode acontecer isso, um milagre com qualquer pessoa. É só pedir com fé que o nosso Deus é o Deus do impossível. Subo ao altar de Deus, que é a alegria da minha juventude. Subo silenciosamente. Nas fachadas das lojas, varandas das casas e nomeando o comércio, Padre Donizete está lá, ocupando lugar de destaque. Os sorvetes Zete são um exemplo disso. Sabe o Zete? Zete ficou esse apelido meu, Zete. Aí vou colocar esse nome, né? Eu tinha Zete, fica Padre Donizete, ele sempre tenho fé nele, protege bem, né? Então vou pôr esse nome Zete, que ficou a marca Zete, né? É 43 anos, né? Agora 40 anos eu, 3 anos que eu passei para o meu filho, faz 3 anos que ele assumiu minhas coisas, né? Não sou formado em nada de alimentos, eu sou engenheiro agrícola, né? Engenheiro de biosistemas, parte agrícola. E quando eu fui para fora do país, eu tive a bênção de ter um orientador católico nos Estados Unidos, que é um país totalmente protestante. E foi bacana, eu levei uma imagem do Padre Donizete, entreguei para ele, e todo dia que eu passava na janela, a imagem do Padre Donizete estava lá, na janela do meu orientador. Então parecia que ele estava sempre abençoando. Não foi um período fácil, porque eu peguei um período de pandemia, e lá fora não foi um momento fácil, e graças a Deus a gente foi muito abençoado, deu tudo certo. E Deus, Padre Donizete, tudo caminhou, parece que, para eu continuar toda essa história aqui na sorveteria. Na família, a providência por meio dos milagres continua. O meu sobrinho, um outro ponto também muito bacana, é o nascimento do Pedro, meu sobrinho, que ele nasceu dia 16 de junho. Minha irmã teve umas complicações no parto, ela já tinha seus 35 anos, e ele nasceu, ela teve umas quedas de pressão, e ele poderia nascer antes, depois, e parece que é sempre o Padre Donizete lembrando, né? Estou aqui com vocês. Ele nasceu dia 16/6, dia da morte do Padre Donizete, dia da Marcha da Fé. E olha que bonito, hoje ele se chama Pedro, e tem muita saúde, e parece que é um sinal também de Deus e do Padre Donizete. Um homem de oração, Evandro trabalha na sorveteria há 6 meses. Trabalhar com o povo, assim, atendendo, é legal. Eu tenho vergonha. Mas é legal porque você vai sortando essa vergonha, assim, e você vai conversando com as pessoas, vai conhecendo mais. No bolso, o terço mariano e na história... A devoção de Nossa Senhora comigo também. De estar com ele no meu bolso, e rezando quando eu vou embora. Sempre carreguei assim. O segredo do sabor está na tradição do preparo e no amor. Pegava o leite de fazenda, preparava ele, pasteurizador eu tenho, né? E naquela época não tinha pasteurizador, a gente fervia, esfriava, colocava na geladeira, era diferente. Aí no futuro, pasteurizador, tina, então já modernizou mais agora, né? Mas continua aquele mesmo esquema do sorvete antigo de leite de fazenda. A fé no Donizete atrai também a juventude. O Gabriel, os avós dele conheceram o Padre Donizete, ele tem toda essa bagagem esse amor que veio da família também. E ele é coroinha, agora ele é acólito, né, que ele já cresceu, só que esse servir o altar, o Gabriel descobriu o Padre Donizete, que serviu o altar. Mas ele descobriu um Padre Donizete de músico. E aí ele foi aprender a tocar para cantar. E graças a Deus agora nós temos um salmista. Onde estaria eu se não fosse o teu amor, Senhor? Como seria feliz se não fizesse o que me manda, meu Senhor?
torna meu consagrado por amor. Eu acho que é muito importante você ter o santo como um intercessor, porque você tem ali um amigo. Além da intercessão, você tem um amigo que você pode conversar, que você pode contar. Sempre confiar neles, confiar na intercessão. Que se você pede com fé, esse pedido é levado a Deus por intercessão do seu santo, do seu amigo. Essa é a Jaqueline. Jaqueline com o apelido de Jaque para os amigos, né, Jaque? Sim, sim. Você é uma jovem inserida aqui no santuário. Não é decoradora, nem arquiteta e nem coordena eventos, é dentista. Sou dentista. Mas faz tudo isso durante a festa. Pela graça de Deus, sim, nós ajudamos naquilo que conseguimos, graças a Deus. Por que está inserida nesse momento? Bom, para mim, desde criança, né, eu fui criada e juntamente a minha família, minha avó, passou toda essa devoção do Padre Donizete para a minha vida. Então eu cresci ouvindo a minha avó contar as histórias. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de conviver com o Padre Donizete, mas cresci ouvindo as histórias, os milagres, mas principalmente não tudo aquilo que ele fez, mas aquilo que ele era. Jovem atuante, coordena outros voluntários. Nós começamos à meia-noite, eles vêm de diversas paróquias, de diversas cidades e nós nos dividimos em todos os serviços que nós precisamos fazer. Depois nós temos todo o trabalho de intenções de missa, a organização da saída da marcha também é feita pelos jovens, porque nós precisamos preparar toda uma sequência cronológica que nós falamos na saída da marcha, desde um trio elétrico que vai com a música, até o carro dos milagres, o carro andor de Nossa Senhora. Também todos os ministros, o clero, o bispo, todo mundo que vai estar nessa procissão precisa de uma sequência e como a multidão é muito grande, os jovens precisam nos auxiliar neste caminho. Na vida de Jaqueline, Padre Donizete é um fiel protetor. Eu já sofri um acidente de carro e dentro desse acidente de carro, juntamente com uma amiga minha, na hora do acidente, 3 vezes eu gritei o nome do Padre Donizete. Uma caminhonete jogou o carro, né, na nossa frente, e aí a gente caiu numa ribanceira, e aí nessas 3 vezes que eu gritei o nome do Padre Donizete, pela 3ª vez a roda enguiçou e nós paramos muito, muito brutalmente com o carro. E aí na hora que 2 caminhoneiros pararam para nos socorrer, para nos ajudar, antes de chamar o socorro, os 2 eram evangélicos, e aí eles perguntaram o que era aquilo que estava no vidro do carro. Né? E na hora que eu fui ver, na hora do acidente, na hora das batidas, a relíquia que eu tinha do Padre Donizete dentro da minha bolsa abriu, a minha carteira abriu, e aí a relíquia do Padre Donizete estava à frente do vidro, no para-brisa. Então, naquele momento, eu tive a certeza de que, na hora que eu gritei 3 vezes o nome dele e a relíquia estava ali, eu tenho certeza, porque os caminhoneiros falavam, né, preocupado comigo e com a minha amiga. Nossa, mas vocês não machucaram, não aconteceu nada, porque a gente viu de longe o acidente e era impossível com que o carro parasse aqui. E aí eu falei, nossa, eu gritei 3 vezes o nome do Padre Donizete, eles falaram assim, nossa, nós somos evangélicos, mas hoje algo está mudando no meu coração, então eu ainda vou para Tambaú para conhecer a história dele. Para aquele que não crê em Deus, nenhuma explicação é suficiente, mas para aquele que crê, nenhuma explicação é necessária, nenhuma explicação é necessária. Bem-aventurado Donizete, rogai por nós. Rafaela foi para a Jornada Mundial da Juventude no Panamá. Por lá fez amizades e propagou a devoção ao Padre Donizete. Em 2021, na pandemia, uma das famílias me mandou mensagem pedindo que eu colocasse um padre que é amigo da família nas orações e pedindo a intercessão do Beato Donizete. Isso ocorreu em junho de 2021. E em julho eu tornei mandar mensagem. Ela falou que ele tinha se salvado, né, da Covid pela intercessão do Padre Donizete. O motivo disso ter me marcado tanto foi porque eu não tive um tempo suficiente para contar a história do Beato Donizete. Tudo que ele é, tudo que eu conheço sobre ele. E me marcou muito, porque assim, de tão longe que eles estão, nunca tiveram a oportunidade de vir aqui, mas a devoção que eles têm com o Padre Donizete. Ele veio na Terra para ser igual a Jesus Cristo, como ele falava, e realmente ele cumpria isso. Ele viveu como Jesus Cristo. Uma pessoa que nunca teve nenhum bem material.
que viveu a vida pelo próximo, principalmente os pobres, os mais necessitados. Então, realmente é uma figura iluminada que Deus mandou na terra para seguir os preceitos de Cristo. Onde estaria eu se não fosse o teu amor, Senhor? Como seria feliz se não fizesse o que me manda, meu Senhor? Torna-me um consagrado por amor. O legado de Padre Donizete Tavares de Lima vai além dos milagres. Em Tambaú, onde a fé no Beato é forte, ele deixou obras sociais como um lar de idosos, uma casa para crianças e uma creche. Durante sua vida, defendeu os direitos trabalhistas, lutou contra a segregação social no leste de São Paulo e foi perseguido pelo Estado. Esse é o momento do Pai que teve a prece atendida. A vida de sua filha precisava continuar. Cenas de uma igreja erguida em gratidão ao milagre alcançado. O clipe retrata a música, o milagre das borboletas. Uma história, aos olhos da ciência, inacreditável. No episódio da minha filha Cristiane, que teve um problema com uma doença autoimune, e aí, mais do que nunca, nós precisamos da intercessão do Padre Donizete para resolver aquela situação. Até porque, quando você chega em um médico, há 12 anos atrás, mais ou menos, e aquele médico de renome, e vira para sua filha e fala: Cristiane, de médico para médico não se pode enganar. Vamos conversar como está a tua situação. Você sabe que em 6 meses você pode estar morta. Pouco que eu fui ler, depois até parei de ler, e eu ficava estarrecida com as consequências, com a morte inevitável que essa doença iria trazer. Eu fiquei desesperada. Eu tenho uma doença chamada esclerose sistêmica. É uma doença rara, grave, é uma doença que afeta todos os órgãos do corpo. Então, por isso que ela chama esclerose sistêmica. Ela provoca um endurecimento de todos os órgãos, uma fibrose do coração, do pulmão, do esôfago, das articulações. Então, ela afeta todo o corpo, todo o organismo. Cristiane enfrentava um agravante, estava grávida. Tenho, assim, uma alegria de saber que nós ganhamos uma graça pela intercessão do Padre Donizete. Mas ela começou naquele momento em que você percebe que, às vezes, o que você tem de melhor é o joelho, para poder rezar, orar, pedir. Teve aí um dia que ele falou: Isabel, eu quero ir a Tambaú em algumas vezes, e eu preciso conversar com o Padre Donizete, né? Eu preciso me apresentar, falar de quem que eu sou filho, que meu pai tocou na banda dele, do Padre Donizete, ele vai saber, e eu preciso me apresentar e falar quem eu sou e o desespero que nós estamos. E eu falei: vou junto, né? Ele falou: não vai, porque eu preciso ir sozinho para pensar e refletir. E ele foi. Porque o motivo da minha caminhada, como eu disse, era conversar com o Padre Donizete, para ele entender o porquê da intercessão. É um pai, rezando pela filha, pedindo pela filha. E os caminhos realmente foram aparecendo, foram mostrados esses caminhos. Os médicos foram achando assim a melhor forma do tratamento, não é? E essa doença ficou estabilizada. Ele nasceu, estabilizou. Acontece que uns 4, 5 anos depois disso, ou 3 anos depois disso, porque eu fiz mais 3 caminhadas em direção a Tambaú. Só que as outras caminhadas, eu não ia sozinho. A Cristiane ia comigo, às vezes a Isabel, que é minha esposa, um filho, um amigo. Mas numa dessas vezes que nós fomos para Tambaú, sempre caminhada de percurso curto, de 10 a 15 quilômetros, né? E a sequência no outro dia. Numa dessas caminhadas estava eu e a Cristiane. Uma distância mais ou menos, 15 quilômetros, para chegar no santuário Nossa Senhora Aparecida de Tambaú, que é a igreja do Padre Donizete.
Naquele momento, naquela estrada, aconteceu uma coisa que a gente fala assim, ó, é uma coisa incrível, uma coisa significativa, que você só se dá conta depois que o momento começa a terminar. O amado Padre Donizete, aquela prece escutou, nas mãos da Mãe Aparecida, o pedido ele deixou. Graças a Deus, a Nossa Senhora e ao Santo Padre Donizete, há 7 anos eu não faço mais uso de medicações e vivo muito bem, sem dor e com o propósito de atender as outras pessoas que também têm outras doenças autoimunes, é uma doença autoimune, a viverem melhor, com mais qualidade de vida. No caminho ao santuário, pai e filha encontraram milhares de borboletas que com as asas bailavam. Aquela caminhada que estava eu e ela, começaram a aparecer borboletas, mas de forma instantânea. Não era uma nem duas, eu não sei se era 10 mil, 100 mil, 1 milhão, borboletas brancas, mas muitas borboletas brancas. E eu e a Cristiane caminhando, a gente estava, não tivemos a iniciativa de pegar um celular para filmar ou fotografar nada. A única coisa é que essas borboletas, elas nos cercavam, tipo assim, 8, 10 metros de cada lado, para trás, para frente. E andando a gente estava, e andando nós continuamos, por mais uns 100 metros, ou 150 metros nós andamos. E aquela hora eu me emociono de lembrar, porque foi algo assim extraordinário mesmo. A gente sentiu uma leveza, como se a gente pesasse como se fosse uma pena, entendeu? Uma leveza, uma sensação que o Padre Donizete, Nossa Senhora, estivesse carregando a gente no colo. E uma imensa certeza que vai dar certo. E a gratidão ergueu paredes, inspirou a criação da primeira igreja do Brasil dedicada ao Beato, em um lugar onde o azul do céu toca a água da lagoa e reflete a imagem do caminho para a salvação, a oração. Que o propósito dessa igreja é que pessoas possam vir aqui, possam rezar, possam orar, possam pedir, não é? Por quê? Se a gente teve problema nessa vida, quantas pessoas não têm? E aqui é um local que a pessoa está bem pertinho do Padre Donizete, porque ela recebe o nome de Igreja Padre Donizete e tem a relíquia primária do Padre Donizete aqui dentro, que é um pedacinho do osso do Padre aqui dentro, que faz com que a presença física dele esteja aqui entre nós. O pai venceu com sua filha, tiveram uma nova vida. Obrigado, Padre Donizete, obrigado, Mãe Aparecida. Quando ela fala de um Padre Donizete, a gente percebe assim, ó, que é alguém muito próximo. E para ele, para Tambaú, isso era normal. Então, ficava doente, passava no Padre Donizete. Entendeu? E a todos ele acolhia. E é por isso que meu pai me pôs o nome de Donizete. Rogatti foi batizado pelo Padre Donizete há mais de 60 anos. Esse documento do batismo foi quando eu batizei, aí me deram esse livrinho aqui. Falando assim, isso daqui é uma relíquia que você vai, que você tem, que você foi batizado pela mão do Padre Donizete, que está até escrito aqui. E eu guardo isso aqui até hoje com muito carinho. Grande pregador popular, amado pelo povo, vem nos falar de Jesus, fala-nos de novo. Em 1954, então, veio um vendedor de vinhos de Poços de Caldas, de nome Constante Marcaça. Esse senhor, ele vendia o vinho para a igreja. Ele estava com sérios problemas nas pernas, não estava conseguindo andar, tipo um reumatismo, sabe? E ele pede ao Padre Donizete, o Padre Donizete dá a benção nele e ele sai curado de Tambaú, desse problema, né? E o padre pediu também a ele, não fale para ninguém que você foi curado em Tambaú. A história se espalhou. Mas esse senhor, como vendedor, ele começou a divulgar em todo lugar que ele ia. Olha, vocês vão lá em Tambaú, quem está com problema, porque eu fui curado lá.
Tem um padre milagreiro lá. Ele cura as pessoas como ele me curou. Aí começaram as romarias. Aí não teve mais jeito. Aquilo foi crescendo, aumentando, a notícia se espalhando, a imprensa, né, dos grandes centros começou a divulgar, veio a Tambaú, aí aconteceu aquilo que ele já previa. 30 de maio de 55, ele foi praticamente obrigado a parar de proferir a bênção milagrosa dele, poderosa. Momento aguardado por milhares de pessoas em frente à sua casa. Benedictus omnipotens, Pater Spiritus Sancto, descende vos, Mare Semper. Amém. Teve um incêndio na igreja que o padre estava reformando, que é a Matriz Santo Antônio. E nesse incêndio, 22 imagens foram queimadas. Ele entra no meio das chamas e retira a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Então as pessoas, na época, diziam, após esse episódio, que ele prometeu construir uma igreja bem grande para colocar a imagem de Nossa Senhora, que ele era devoto. E em novembro de 1961, ano de sua morte, iniciou-se a construção do santuário, cumprindo através do povo devoto uma promessa feita pelo padre Donizete. Hoje, protegida pelas paredes do imenso templo, ao centro, o nicho guarda a imagem com um manto branco, resgatada pelo beato em meio às chamas. O término dele se dá no ano de 1976. Bom, depois teve outras coisas foram acontecendo com o tempo, como vocês viram lá também, agora de um tempo para cá, algumas mudanças também para melhor assim acolher, né, o peregrino. Toda essa movimentação chama a atenção também do comércio ambulante. Aqui em frente ao túmulo do padre Donizete, no cemitério municipal, é possível observar todos esses objetos de devoção, chaveiros, quadros, o óleo do padre Donizete. Um desses objetos chama a atenção, que é esse galão. Essa devoção, a história conta que quando o padre Donizete foi sepultado aqui no cemitério, uma água minava do seu túmulo. E hoje, essa água ainda está no espaço. As pessoas compram esse galão, entram no cemitério, vão até o túmulo do padre Donizete e levam essa água para casa. De acordo com os devotos, é uma água considerada benta. Vamos lá conhecer. A partir daí, com os anos, foi necessário transferir o corpo do padre Donizete para o Santuário de Nossa Senhora Aparecida devido ao processo de beatificação que a Igreja Católica realiza. A mina parou de minar água, mas o órgão municipal construiu aqui uma espécie de bebedouro. A partir daí, os devotos contam que as velas que aqui são depositadas, a cera que escorre desses objetos cai na água, tornando ela benta. Os fiéis, então, com o galão na mão, enche de água e leva para casa uma lembrança abençoada da Terra da Fé. As pessoas passam nas enfermidades do corpo, e essa água ela cura, as pessoas recebem graça por essa água. Várias coisas aconteceram aqui no túmulo aqui, né? Várias graças recebidas devido às crenças das pessoas naquela água que tem atrás do túmulo ali. E dentro do local onde ficava o corpo de padre Donizete, lacrado com vidro, nascem samambaias. A samambaia a gente acredita que nasce também por o padre Donizete gostar de flores e também tem a umidade, né? Nessa umidade é onde que nasce as plantinhas, né? E depois, aí meu marido vem com mais um pessoal, que é os guardiões do manto branco que tem do santuário. Eles vêm aqui para poder limpar, tirar essas mudinhas que tem ali dentro. Aí eles pegam, então muita gente pede essas mudinhas. Eu que não acreditava, para ver se é verdade ou não, convidei meus companheiros, meus amigos, meus irmãos, com destino a Tambaú. Saímos de caminhão. Nós chegamos na cidade, os hotéis estavam lotados. Tinha gente que dormia pelo chão esparramado. Os milagres que nós vimos
deixou nós tudo abismado. Uma velha milionária, ao receber a benção, jogou as muletas fora no meio da multidão, tirou seu colar de ouro e, chorando de emoção, quis entregar para o padre para mostrar sua gratidão. Uma inspiração levou o povo a marchar rumo à santidade. Em 1976, padres da Congregação do Santíssimo Sacramento iniciaram a Marcha da Fé, uma caminhada de 1,5 km que reúne devotos do Beato que buscam graças e milagres. Durante a caminhada, os fiéis católicos homenageiam o padre, conhecido como Padre Pio Brasileiro. E hoje faço esta canção como se fosse oração, venha nos abençoar. Música criada por Alexandre para contar a história do padre. Ela evangeliza bastante. Eu acho que, dependendo de como a pessoa está na missa, acho que a música a pessoa sai de uma missa diferente do jeito que entrou. Padre Donizete era mineiro de Cássia, no sul do estado. Ainda criança, se mudou com seus pais para Franca, no interior do estado de São Paulo. Por ali permaneceu até a sua juventude, quando mudou para a capital do estado para cursar o ensino no Colégio Salesiano. Mais tarde, inspirado no pai, que era advogado, decidiu cursar Direito. Foi aí que a vocação falou mais alto. Ele vai para São Paulo e ali ele faz essas experiências, começando o curso de Direito, dando aula também de piano para poder ajudar na manutenção da sua estadia em São Paulo. E a Providência Santíssima permite que ele seja convidado para dar aula para os seminaristas. A mão de Deus, a mão invisível, divina, levando-o até o seminário, para que ele pudesse ensinar música, sem ser seminarista, para ganhar o pão de cada dia, para ajudar nas despesas. E aí ele vai tendo contato com os seminaristas. E naquele seminário havia um padre, que era o padre Neri, que depois se tornaria o bispo, o seu mentor Dom Neri. Ele está rezando diante de Nossa Senhora, são sinais divinos, e passa o padre Neri, toca no ombro dele e diz: Donizete, por que essa dúvida? Você nasceu para ser padre. Entregue a sua vida para Jesus, porque essa é a sua verdadeira vocação. E ele mudou-se então para o Seminário Arquidiocesano de Pouso Alegre. E ali começou a sua missão evangelizadora. Na sua ordenação, recebeu um presente de sua mãe. Presente que está aqui, na sua casa. Uma imagem da Virgem Aparecida com mais de 100 anos de existência. Os relatos de peregrinos e devotos e de amigos de Padre Donizete, que passaram de geração em geração, contam que neste espaço ele conversava com a Mãe de Deus às portas fechadas. A Virgem Aparecida norteou a missão evangelizadora de Padre Donizete. Ele dormia no chão, o travesseiro dele era um tijolo. Ele dormia assim, põe uns jornais, dormia ali. Ele só teve essa cama que vocês estão vendo quando ele ficou doente, o Dr. José Viana Bittar, do Hospital de Santa Casa, que doou para ele. Foi aí que ele, nos últimos dias, dormiu na cama, sempre no chão. E quando o pessoal que trabalhava na casa ficava intrigado, por que ele conversa, né? Com quem será que ele conversa? E ele só estava ele e a Nossa Senhora aqui. Mais de 1.200 itens preservam relatos da vida, bens, objetos litúrgicos, testemunhos, móveis e vestes sacras do sacerdote guardados carinhosamente em sua antiga casa. A pessoa vinha, recebia a bênção, entregava o objeto e saía andando. Vinha, entregava os objetos e saía andando. Ele mandava, pode tirar, tira. Ele ficava aí nessa sala e muitas vezes a pessoa vinha passando, ele falava, tira, a pessoa ficava com medo de tirar, ele falava, pode tirar, tira e sai andando. Já tirava e saía andando e já deixava o aparelho aí. Eu adoro a casa inteira. Quando eu estou sozinha, que eu passo por aqui, eu fico andando, sinto assim uma energia muito grande. Agora eu gosto muito aqui do quarto dele, porque aqui ele fez oração para todo mundo, ele recebeu muita gente, ele dormiu aqui, fez oração. Então eu me sinto
feliz. E quando eu passo por aqui também, muitas vezes, eu deparo com pessoas rezando o terço aqui, numa fé muito grande, jovens. Nossa, você vê os jovens rezar ou na igreja ou aqui, existem pessoas que saem dali de frente do grupo, atravessam a rua de joelhos e vêm até o altar, agradecendo. Pessoas idosas, pessoas novas. Bem-aventurado Donizete, tão humano e tão fiel, lá do céu, rogai por nós, lá do céu, rogai por nós. A devoção ao beato Padre Donizete fez com que a cidade tranquila, aconchegante, que mantém ritmo de interior, com pouco mais de 20 mil habitantes, se tornasse conhecida. A gente vem trabalhando com o Conselho Municipal de Turismo, com demais pessoas engajadas nessa causa, para poder transformar Tambaú numa estância turística, onde a gente possa estar dando suporte, condições para que os turistas que aqui vêm sejam bem acolhidos e tenham toda a infraestrutura necessária para poder desfrutar de dias importantes aqui. Isso traz para a cidade geração de emprego, renda, né? E também acaba colaborando com a economia do município. Uma canção levou o nome desse lugar para o Brasil. O Milagre de Tambaú narra o episódio de uma mulher rica que recebeu uma bênção e foi curada. Os milagres que Deus faz, só o bem pode pagar. Mas se é esse o seu desejo, pegue então o seu colar, dê a primeira pessoa que no caminho encontrar. A primeira criatura que na estrada apareceu, a velha lembrou do padre, do seu carro ela desceu, vai pra dar o seu colar, na hora se arrependeu, por ser uma pobre preta, 5.000 réis ela deu. Brincalhão e alegre são qualidades do Andrew Miguel. Ele traz no pescoço um hemangioma. Eu vim aqui buscar a graça que o Padre Donizete vai curar e que não vai ser preciso operar, sabe? Vai sumir do nada, vai sumir do jeito que ele começou a crescer, ele vai regredir, sabe? Plínio também aguarda uma graça, sempre olhando para o alto. Porque há 2 anos atrás eu tive um acidente, né, de moto. Eu tomei um remédio para tirar uma dor e me deu um sono muito forte. E eu caí, né, da moto, mandando devagarzinho, porque eu estava com sono. E hoje eu estou com lesão no plexo braquial. O braço não mexe, só para baixo, então eu não faço os movimentos do braço, não levanto o braço direito. E hoje eu estou aqui, né, eu tirei esse final de semana, né, eu com a esposa, para a gente poder fazer um retiro espiritual. E eu adotei o Beato Padre Donizete como meu anjo protetor. Quase tudo pronto. As palmeiras imperiais reverenciam o estandarte do Beato, em contraste com o azul do céu. O sol faz sua parte iluminando o palco-altar montado em frente à igreja de São José, réplica do templo onde Padre Donizete presidia as missas. Olhos atentos aos últimos detalhes. Com muita animação estão os coroinhas. Inspirados na Jornada Mundial da Juventude de 2013, os servidores do altar prometem saudar Padre Donizete interpretando o hino da marcha. Marcha da fé, eu vou com você, Padre Donizete, quero agradecer. Venham todos ao santuário celebrar a fé. Fonte iluminada, bandeirinhas estendidas, o povo reunido na porta. Já é hora de começar as honras ao padre. A Santa Missa, dedicada aos homens com o nome Donizete, encerra, e o bastão mor erguido é sinal para a banda da cidade iniciar a festança. Milhares de pétalas de rosas abençoadas serão espalhadas no céu sobre o povo. Tudo isso é jogado do alto há 15 anos pela mesma pessoa, José Donizete. Aqui é só falar muita alegria, muita responsabilidade, que o Padre Donizete, né, com a idade que eu tenho, deixar na palma da minha mão com a família. E a gente sabe que a partir do momento que o helicóptero der partida, que a gente já vai sair para começar a lançar, é uma emoção muito grande, né? Porque o lançamento está na minha mão. Pilotar é na mão do piloto.
e a gente está com fone de ouvido falando com ele. A gente chegando em cima do povo ali, estão sobrevoando, a gente acha uma posição com um pouquinho dentro sendo lançada. Aí que eu percebi que tá legal, vai cair onde vai ficar bom, aí é lançado de uma vez só. Raiou o sol no horizonte. Os primeiros carros, vans e ônibus vão chegando. Os devotos se reúnem na porta da casa da mãe e se preparam para marchar pelas ruas de Tambaú. Durante o percurso, 2 trios elétricos, um carro andor e um terço gigante de 250 quilos, carregado pelos homens do terço, são conduzidos até a igreja de São José. E ele foi construído todo em madeira de jatubá, com cordão de nylon, certo? E começamos a fazer ele em 2013, e a primeira marcha da fé que ele participou foi em 2014. Foi mão de Deus que fez isso. Quando o terço ficou pronto, e eu não acreditei, não acreditava que tinha acontecido isso. Tanto é que eu e o Marinho, a hora que nós chegamos na ponta do terço, que nós montamos no chão, nós abraçamos e choramos. Eu não acredito que aconteceu isso. Esse é o ponto inicial da Marcha da Fé. Aqui em frente ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida, as imagens do Beato Donizete, de Nossa Senhora Aparecida. E o terço gigante é conduzido pelo povo até a réplica da igreja onde o padre Donizete ministrava bênçãos para uma multidão. Por que você vem da sua cidade para Tambaú para participar da Marcha da Fé? É pela fé que a gente tem, né? A gente é católica, acredita muito, tem muita fé em Nossa Senhora, no Padre Donizete. Acho que tudo a gente é movido pela fé. Sempre uma emoção, né? É um momento de fé. A minha família, eu sempre fui criado dentro da igreja, né? Então, desde criança a gente já acostumou, né, em estar presente nesse evento, nesse movimento de fé tão importante. É nossa fé que move a gente para todo lugar. Os pastores da igreja seguem junto com o povo cristão de Tambaú para homenagear Padre Donizete. A primeira parada da Marcha da Fé é no Lar de Idosos, criado pelo Beato em sua missão evangelizadora na cidade. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Dom Eugênio, sagrado bispo há pouco mais de 2 meses, participou pela primeira vez da peregrinação. Sua congregação foi a mesma que fundou a marcha. Que é uma experiência iniciada há 48 anos pelos membros da minha congregação de origem. Eu sou da congregação do Santíssimo Sacramento, conhecido como sacramentinos. Então, logo após, né, a saída ou a morte, né, de Padre Donizete, o primeiro sucessor foi um sacramentino e o segundo foi quem iniciou essa marcha. A experiência de igreja, ela é reflexo da vida de família, vida de comunidade, vida da paróquia e a vida social. Então, uma expressão de fé como esta que o Padre Donizete revela e manifesta, abrange não somente a nossa dimensão de comunidade católica, mas toda a cidade. Padre Donizete fez Tambaú se tornar conhecido nacionalmente, em algumas situações até internacionalmente. Então, a somatória de forças é um reconhecimento também da importância, né, deste homem. Existe uma tradição que aqueles que fazem pedidos durante a marcha do Padre Donizete, quando o momento do despejo das rosas no ar, conseguem pegar uma pétala no ar, a graça é alcançada. Vocês são de Tambaú, estão na Marcha da Fé, 48ª edição. Por que participar da Marcha da Fé? Na verdade, eu tenho Donizete no nome devido a um pedido da afinada minha avó, que pediu para minha mãe colocar, que ela era muito devota do Padre Donizete. E desde então a gente acompanha a história do Padre Donizete. História que se repete na família Santos. Pai e filhos herdaram o nome Donizete. Só tenho muita fé no Padre Donizete e Nossa Senhora, e por isso que eu estou aqui, com 58 anos de idade, através de Deus, Nossa Senhora e o Padre Donizete, através da minha mãe, né? E sou muito grato de ter
o nome de Donizete. E meus filhos também, tenho 6 filhos, com o mesmo sobrenome de Donizete. Tiago, que é o mais velho, Donizete, Mateus Donizete, Pedro Donizete, só que as filhas não estão aqui, que não pôde vir, estão a trabalho, Débora Donizete, Carolina Donizete e Diego Donizete. E a minha grande esposa aqui, a Marilda aqui, que me acompanha nesses anos todos. A aeronave aponta no céu. O povo se prepara. A última bênção pública de Padre Donizete é reproduzida. Momento muito esperado pelos devotos do Padre Donizete, repete uma homenagem feita em sua última bênção. O helicóptero com as rosas abençoadas agora são jogadas aos devotos do Padre Donizete. Rosas no céu, graças na terra. E a Esquadrilha da Fumaça pinta o céu de Tambaú. Viva o Padre Donizete, o testemunho vivo do poder da fé. Um sacerdote caminhou entre nós, Jesus falou por sua voz. Viva o Padre Donizete! Viva o Padre Donizete! Aê! Viva o Padre Donizete! 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 Rosas no céu, graças na terra. Que lindas são as demonstrações de fé. Nossa gratidão ao reitor do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, do Beato Donizete, Padre Paulo, pelo convite à Canção Nova, e ao povo de Tambaú pela acolhida calorosa. E se você perdeu o programa, não se preocupe, a edição completa está no CN Plus e no Canção Nova Play. Desejo a você uma semana abençoada pela Virgem do Carmo. Até o próximo domingo às 8 da noite. Até lá! Nenhuma explicação é necessária. Nenhuma explicação é necessária.